Voltamos aqui no Além da Notícia de hoje, tratando de um tema, imagino, daqueles que mais atraem a gente. E nós vamos continuar aqui abordando neste último bloco agora. A gente vai fazer um fechamento da agora, padre, sobre as questões de depressão. E eu cito aqui, por exemplo, já a Juraci, ela é lá de Maceió, em Alagoas. Boa noite, Deus abençoe a todos. Sou cristã de fé e estou passando por uma depressão com pânico do medo em relação ao trabalho. Estou sendo acompanhada por psicólogo e psiquiatra, mas qual o melhor caminho para a cura? Pois bem, padre, para a gente fechar esse assunto de depressão, e aqui existem muitos casos, as pessoas citando muitos casos aqui, o que ainda o senhor gostaria de mencionar para a gente passar para as outras questões relacionadas a crises no matrimônio, terapia conjugal? Bom, a questão do sofrimento, por exemplo, que a fé explica tão bem, né? Existem basicamente 3 fontes de sofrimento, que são os nossos apegos, né? O que a gente chama de pecado da idolatria, então a idolatria do dinheiro, do poder, da beleza, do sexo, né? Então, se eu desapegar, simplesmente cai por terra esse sofrimento, né? Depois tem a questão do pecado também, o pecado costuma voltar para o pecador, né? Para você entender de maneira simples, eu dou um soco em você, você automaticamente, sem querer, vai dar um soco em mim, agora eu estou com o olho roxo, dente quebrado, ou seja, estou sofrendo as consequências do meu ato. Para não estar sofrendo, era só não ter batido em você, né? E tem a questão também das provações, né? Que Deus às vezes nos coloca em situações de prova, né? Para que nós possamos aprender virtudes que nos são necessárias para chegar ao céu. Então, a partir do momento que a gente entende isso, né, a gente sabe que Deus é justo, que Deus nos ama, né, e, sobretudo, a gente procura ver se a raiz das nossas mazelas não está em nós mesmos, né? Bom, a fé também dá um sentido para a vida, porque nos ajuda a entender que nós vivemos aqui de modo a ganhar o céu. Eu gosto muito do conceito de tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz que tempo é tudo que nós temos para ganhar o céu, porque muda completamente o eixo existencial do homem, né? Então, a esperança de uma vida melhor do que essa, imagina, Hebreus 9:27 diz que só se morre uma vez. Então, se nós só morremos uma vez, não vai existir mais velhice, porque velhice termina na morte. Não vai haver mais doença, porque doença mata, né? Não vai haver mais dor, porque dor é sintoma de doença, né? Então, se não há mais doença, não há mais dor, né? Eu não preciso trabalhar para ganhar o meu sustento, porque a gente trabalha para ganhar o sustento, porque se não comer, morre, né? Então Deus será tudo para todos, não há estado de necessidade no céu. No céu não existe inveja, não existe briga, é só paz e amor. Então é um lugar maravilhoso. Se Deus faz cair a chuva e brilhar o sol sobre os justos e os injustos, o que não estará reservado para os eleitos? Então tudo que é lindo e maravilhoso aqui vai ser muito melhor no céu. Então, isso é muito importante, porque a gente tem um eixo existencial e a gente sabe que para chegar lá eu não preciso ser bonito, eu não preciso ser rico, eu não preciso ser saudável, qualquer que seja a nossa condição, nós estamos diante de um Deus que é super democrático, né? Então, todo mundo é capaz dos atos de fé, dos atos de caridade, que é o que vai nos levar para o céu, né? Então, esse é um ponto muito importante, a questão do amor, né? Madre Teresa ensina que nós somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. E aí um ponto interessante que a gente deve colocar, né, nas questões de depressão é que normalmente as pessoas deprimidas estão num certo vitimismo, com pena de si mesmas, porque meu marido não me ama como eu gostaria, ou meu filho é ingrato. Então a gente começa a olhar muito para si, para as próprias dores, e aí a fé nos ensina a sair de nós mesmos. Então eu vou ao encontro do outro, e aí por isso eu sempre digo, né, o bom na terapêutica da depressão é você sair, por exemplo, para aqui o orfanato dos Orionitas de Brasília, ali tem crianças multideficientes. Quando você se encontra com outro que sofre muito mais do que você, num minuto os seus problemas perdem o poder, você está entendendo? Porque a dor do outro nos transforma. E a pessoa, quando começa a trabalhar a caridade, ela se esquece dos próprios problemas, entendeu? Então isso é bastante transformador. O senhor está aqui nos mostrando que o eixo da cura, ela passa também por uma boa catequese. Eu acho essencial. Eu não faço nada lá na capelania sem a catequese, porque é o que vai dar a base para as pessoas. Hoje eu vejo as pessoas muito mal catequizadas, infelizmente muita gente com fé de papagaio, mandamentos e orações decorados, mas não tem a
a explicação da fé, o porquê, e isso é lindíssimo na Igreja Eu Católica. vou precisar cortar a sua continuidade. Eu ouvi muito falar sobre depressão, porque eu preciso já abordar um outro tema que você não pode sair daqui hoje sem abordar isto, Sim. que é a questão de terapia conjugal, crise nos matrimônios. Primeiro de tudo, como é que o senhor trata isto quando chega na sua paróquia? Bom, vamos lá. Também a gente vai ver pessoas que estão com depressão por conta de uma relação falida, né? E aí, bom, a coisa começa um pouco lá embaixo, né? Porque hoje em dia essa coisa de ficar entre os jovens, né? Ou seja, essa cultura da ficação, né? É uma cultura onde as pessoas são descartáveis. Então, em primeiro lugar, o jovem tem que saber que namoro só faz sentido se apontar para o noivado, que deve apontar para o casamento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, o nosso curso de noivos lá é aberto para namorados e para quem já é casado também. Uau! Por causa da temática que a gente... Nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Mas tem que ser, porque senão eles não vão saber o que é o casamento. Então, tem gente que se frustra no casamento porque idealiza uma coisa completamente diferente da realidade. E até para quem já é casado. Até para quem já é casado. Por quê? Por causa da temática que nós tratamos lá. Por exemplo, eu dou as técnicas de correção fraterna para a famosa DR, né? Quando o casal precisa se sentar para discutir a relação. Então, como fazer isso sem humilhar, sem criticar? Eu uso muito as técnicas da comunicação não violenta, que é uma belíssima escola na psicologia, né, cruzado com inteligência emocional, PNL. Então, existe uma fórmula assim, que permite esse diálogo conjugal rico, né, sem ser um momento desagradável para os dois. A gente fala de sexualidade conjugal e moral matrimonial, porque tem muitas questões nessa área mal resolvidas, mal compreendidas, e tem casamento que vai acabar por problemas na área da sexualidade, né? Então, por que os casamentos não dão certo, né? Há 14 anos escutando casais em crise, alguma experiência a gente adquire na problemática. E aí eu proponho a solucionar. Eu gosto muito da linha da psicologia positiva, do Seligman, né? Que não foca tanto no problema, foca mais na solução, tá certo? Então, eu acho muito importante essa questão da preparação para o matrimônio. Então, a coisa às vezes começa aí. Mas vamos lá, falando de casamento mas mesmo. O que eu mais gostei é isso. Aí quando chega um casal com crise, então o senhor volta lá onde falhou, que foi a preparação, é isso? Aí o que acontece? Qual é a minha providência primeira? Em primeiro lugar, tem um movimento que eu gosto muito, que é o movimento do diálogo matrimonial, né? Que promove um retiro, que é para restaurar casamentos, né? E que trabalha muito essa questão do diálogo conjugal. Então, minha primeira providência é mandar fazer o retiro do diálogo. Não tem choro nem vela. Tem que fazer o retiro do diálogo, né? E aí... E está espalhado no Brasil inteiro. Está espalhado no Brasil inteiro, exatamente. Então, além disso, eu marco o curso de noivos da capelania, por causa dessa temática complementar ao que é normalmente pedido no curso de noivos, né? E aí tem as sessões individuais comigo também, em que a gente vai procurando saber as queixas de um, do outro, mas existem coisas que são universais e que precisam ser trabalhadas a prioristicamente, né? Que é o quê? Os mandamentos, né, da igreja, por assim dizer, né, o que a igreja ensina, né, que brota da Bíblia, de Jesus Cristo, sobre o casamento. Por exemplo, amar é dar sem esperar nada em troca. Quantas pessoas não se casam para serem felizes, né? E saem do casamento porque o sentimento acabou. Então eu sempre digo, quem está se casando para ser feliz está no lugar errado. Tá? Por quê? O homem deve se casar com a mulher e vice-versa para fazer o outro feliz. Esse é o ponto. Esse homem tem que ser ponte para essa mulher ir para o céu e essa mulher tem que ser ponte para esse homem ir para o céu. E se esse matrimônio não estiver assentado sobre a fé, sobre a rocha da fé, difícil que prospere, entendeu? Porque o egoísmo vai falar mais alto. Primeiro ponto aí, segundo. Deus. Vamos lá, então. Perdoar 70 vezes 7 vezes, essencial. Mas e se for traição? 70 vezes 7 traições têm que ser perdoadas. O que não vai abrir para a parte sem vergonha, né? As portas e janelas do adultério. Não é assim que o adultério está liberado. Até porque a pessoa tem que entender que no adultério ela vai parar no inferno. Simples assim. Mas trabalhar essa questão do perdão, a virtude da humildade, por exemplo. O humilde não espera nada. Ele está lá no último lugar, entendeu? E outra coisa... A gente tem um exercício maravilhoso chamado Via Sacra. Eu adoro fazer a Via Sacra às sextas-feiras, eu tenho lá na paróquia. Por quê? Quando a gente se compara com Jesus Cristo, né, você está se sentindo humilhado, ele
ele foi muito mais humilhado que você. Se você está sentindo que está sofrendo, olha para os sofrimentos de Jesus. Então aí os nossos caem por terra. Eu vou só interrompendo, depois o senhor continua. Citar alguns casos, o senhor pode até complementando com o que o senhor já está falando. Olha, as pessoas que estão mandando para nós aqui as perguntas. Essa aqui não se identificou. Na traição do casamento, perdemos totalmente a confiança. Como podemos reconquistar a confiança? Porque ela fecha, mas não a cicatriz. Aí tem outra pessoa. Boa noite. Não sou católico, mas sou cristão e minha religião aborda bem a interferência da espiritualidade no corpo humano. Eu gostaria de saber até que ponto o catolicismo aceita que a espiritualidade influencie sobre a matéria e até que ponto a Igreja Católica vê os problemas psicológicos como reflexo de um espírito em desarmonia ou em agonia. Não é? Boa noite, meu nome é Eduardo Natali, moro em Rio Doce, Minas, eu acho. Assistindo à entrevista, achei o tema sugestivo e, certo tempo, vi uma proposta que queriam retirar o atendimento espiritual das comunidades terapêuticas. O que vocês acham disso? Problemas psiquiátricos e a fé, sabendo que a cura vem de Deus? Alguma menção sobre, alguma resposta para essas aqui, padre? Bom, esse que é de outro credo, que perguntou se nós aceitamos, sim, eu acho que eu já respondi até aqui, né? Que sim, aceitamos. É importantíssimo que as comunidades terapêuticas tenham atendimento espiritual, acho essencial. Eu não consigo aliás, ver. são as que têm o maior índice de recuperação de pessoas dependentes, são essas que têm o atendimento espiritual. Exatamente, isso está provado. Sim. Eu tenho inclusive uma psicóloga nossa lá do Corpo de Bombeiros que fez um estudo sobre isso e ela fala que são os cristãos quem melhor está trabalhando a recuperação de o dependentes índice é de químicos. 80% de recuperação. É uma coisa bárbara, então, realmente. Está lá à distância para as clínicas comuns, que já existem, as convencionais, a diferença é gigante, gigantesca. Agora, a pessoa que perguntou sobre traição, vamos lá. Sim. Veja, nós temos que ter um olhar misericordioso sempre, né? É bem verdade que fica ali uma cicatriz, mas para nós cristãos, o que deve haver é um registro histórico do que aconteceu, né? Mas que esse registro histórico não me impeça de ajudar o outro aqui agora. Porque, gente, se o talião fosse Vale Gandhi, já dizia isso, né? O que é o talião? Olho por olho, dente por dente. No mundo só haveria cegos e banguelos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, só Deus é juiz, né? E as bem-aventuranças dizem o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a mulher traída não tem que se vitimizar. Ela tem a opção de vestir a heroína que existe nela, a santa, ou vestir a vítima. O que ela quer? Ou o homem traído. Para o homem, às vezes, é até pior, né? Porque ele vira motivo de piada, no meio dos amigos e tudo, mas nós precisamos transcender essas coisas, né? Porque Santa Teresinha, de novo, vem com a solução, né? A base da minha autoestima qual é? Uma frase de Santa Teresinha que é fantástica, que diz assim: eu sou o que Deus pensa de mim. Então não se preocupe com os outros, né? Porque o mundo não tem os nossos valores. O mundo vai dizer o seguinte: você foi traída? Traia também. Boa essa. Não? O mundo não tem os nossos valores, nós que somos de Deus. Vou interrompê-lo porque eu preciso correndo aqui. Sou Vavá da Silva, de Campina Grande, Paraíba. Gostaria de saber do padre qual a maneira mais eficiente de ajudar com a crise de sentido. A crise de sentido é dando sentido, né? E por isso eu faço a catequese lá na capelania, porque os temas, como eu expliquei no início do programa, estão todos amarrados, né? Então, a partir do momento que eu tenho essas certezas existenciais, né, eu tenho um sentido diferente para a minha vida. Então, acho que foi respondido já lá no início, né? Viktor Frankl fala muito dessa crise de sentido e é essencial que a gente tenha um sentido para a vida, né? Mas existem outros pontos, Ronaldo, que eu gostaria de falar para fechar um pouco essa questão matrimonial. Temos 2 minutinhos, padre. Quem se humilha será exaltado, ensina Jesus, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Então, a pessoa que tem verdadeira fé, ela até, de certa maneira, se compraz nas humilhações, né? Porque não que ela seja um paciente psiquiátrico, né? Uma pessoa masoquista, mas ali onde ela cala, porque quantas vezes a gente vai ter que calar porque o outro não tem estrutura para ouvir uma resposta. Então aí eu estou me humilhando, mas até essa humilhação é bastante relativa. Você sabe por quê? Porque tudo no fundo acaba sendo subjetivo, né? Então, quantas vezes eu não digo isso para a pessoa, mas será que isso é uma humilhação de fato? Ou simplesmente é o que as pessoas dizem que é uma humilhação?
entendeu? E que pode estar gerando virtude, gerando valores, Exatamente. gerando algo bom naquela Então, pessoa. eu mesmo, particularmente, Algo virtuoso, vejo que a gente pode sempre reinterpretar e ressignificar tudo na vida da gente. Entendeu? Hoje mesmo eu estava atendendo um rapaz cujo pai aprontou muito, ficou preso, etc e tal, e ele fala que se sente muito humilhado porque não pode falar do pai pelas coisas feias que o pai fez. Eu falei, você vai se sentir humilhado se você está cumprindo o 4º mandamento, você está honrando seu pai, acolheu seu pai, mesmo diante de tudo isso que ele fez, você está tratando ele bem, você é um herói, rapaz. Assuma outra identidade, não isso que as pessoas falam aí fora, porque, mais uma vez, como diz a Bíblia, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os valores do mundo são completamente diferentes. Nós vamos nossos. voltar com o Padre Fernando Rebouças aqui, tão logo ele possa na agenda dele, talvez ainda no final deste mês de julho ou agosto, quando o senhor puder, para a gente tratar dessas temas, aprofundar mais ainda essas temáticas. Estou pedindo o nome de um livro que o senhor citou aqui, se o senhor puder falar, e eu também gostaria aqui de mencionar que o padre está com uma monografia sobre fé e saúde, é isso mesmo, padre? Disponível na internet para as pessoas que quiserem. O nosso site é o www.paroquiacbmdf.com.br. Eu faço uma ressalva, o nosso site está começando agora, humildezinho, devagar. Inclusive, nós vamos ter brevemente, eu acho que no máximo uma semana, o testemunho da Shirley, que é uma paroquiana nossa que foi deprimida durante 10 anos, tomando remédios fortíssimos. E tem uma sessão só de testemunhos, né? Está começando agora. Então, a Shirley se curou com 3 meses de tratamento lá, com 1 ano ela não tinha mais sinais de depressão. Então, a fórmula que foi usada, que eu chamo de psicoespiritual, né, com a Shirley, vai estar disponível lá nesse testemunho para quem quiser. Mas a gente gravou na semana passada, estamos fazendo a edição, acho que mais uma semana vai estar lá. E a monografia que fala sobre os benefícios da fé não só para a saúde, mas até no mundo empresarial, né, em termos de lucro, de produtividade, está tudo lá na minha monografia que está no site www.paroquiacbmdf, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.com.br. Eu pedi para colocar hoje em atenção ao programa. Qual o nome do livro que o senhor mencionou aqui no começo do programa? Livro. É um sobre inteligência espiritual, seria, da Dona Zoar. Mas, assim, não é a maior referência, não. Eu gosto, se é para falar de livro sobre esse assunto, né? Milagres que a medicina não contou, é uma coisa assim do Roque Savioli, se não me engano, é esse o título do livro dele. Né? Tem esse Doenças que você tem e não sabe que tem. Eu me esqueci agora o nome do autor. Não tem problema, né? A gente mas vai que pesquisar. fala justamente dessas doenças modernas aí. Voltamos e que em tem breve. tudo a ver, se Deus quiser. Ok, vamos aguardar nos Vai próximos ser um programas. prazer muito grande. Padre Fernando Rebouças, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Prazer é todo meu. O tema é maravilhoso, nós precisamos continuar com ele. Obrigado. Nada, disponha. E uma boa noite para todos, Deus abençoe. Muito bem, a você de casa também, muito obrigado. Boa noite, está chegando aí uma programação especial agora, aí na telinha da sua TV Canção Nova. Se Deus quiser, na próxima semana tem PHN. E na outra, a gente volta aqui. Até lá, se Deus quiser.